Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo é com muita alegria mais uma vez e com o coração aberto estou aqui com vocês para fazer aqui um compartilhamento de informação sobre a nossa querida EBD, que é nesse próximo domingo que nós iremos estudar novamente. Nessa pré-aula, você, professor, pode pegar aqui alguns assuntos que nós vamos compartilhar e aplicar na tua classe, na tua turma aí, na tua igreja. Mas eu deixo aqui um recado para você, tá bom, professor? Olha, não deixe para chegar 9 horas da manhã. Não faz sentido o professor chegar 9 horas da manhã e aí onde os alunos já estão lá na sala. Não faz sentido. Você deve ser o primeiro a chegar, tá bom? E outro recado também aqui para nós, professores, não só devemos, diante da turma, da classe, pegar a revista e ler tópico por tópico, subtópico, subtópico. Isso torna-se cansativo. Leia na sua casa, estude a lição, os subtópicos, os tópicos, leve isso fresquinho na tua mente e aí faça uma aplicação de cada tópico, de cada subtópico. Não só ler um após o outro. E aí a turma fica pensando, poxa, se é para ler a lição, eu leio em casa, eu leio, só vim para a igreja para ouvir o professor ler. Às vezes é o sentimento de muitos alunos, tá bom? Então fica aí um recadinho. Vamos lá. Na nossa pré-aula nós temos aqui a opção de 3 louvores da nossa harpa cristã, que nós podemos cantar ali no domingo de manhã, tá? Então vamos seguindo aqui em frente, meus queridos irmãos. É a lição de número 8 que nós iremos estudar aqui do nosso segundo trimestre, onde traz a informação do título da lição, Isaac, o herdeiro da promessa. E eu já deixei aqui uma mensagem no rodapé da nossa, aqui, nesse slide da nossa lição, dizendo assim, ó, o peso da responsabilidade. Sim, é o peso da responsabilidade que Isaac, a partir daqui agora, vai carregar consigo um legado, deixando um legado também, o legado do seu pai. Pois bem, terminamos um círculo da nossa lição, falando do patriarca Abraão e Sara. Agora nós estamos com o nosso patriarca Isaac. Muito bem, lição de número 8. Nós temos aqui o sumário na sua tela. Olha lá, o sumário, tá? São 13 lições que nós estamos aqui estudando. E o tema central do nosso segundo trimestre de 2026 é Homem dos quais o mundo não era digno. Pois bem, e a lição é a lição de número 8, começando agora, daqui para frente, essa caminhada com o nosso patriarca Isaac. Glória a Jesus. Pois bem, queridos irmãos, textuário da nossa revista diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Olha que interessante, porque o Senhor o abençoava. Gênesis capítulo 26, versículo 12. A nossa verdade prática diz assim: Deus abençoou Abraão em tudo, e Isaac, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Eu deixei aqui uma frasezinha no rodapé desse slide. Você pode pegar isso aí para você aplicar, tá? Para colher, você precisa plantar. É verdade. Abraão plantou e colheu. Isaac também começa a plantar e vai colher. Medidas recalcadas. Glória a Jesus. Vamos lá, meus queridos irmãos. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 26, do 1 ao 5, depois no verso 12, 13 e 14, depois o verso 24 e 25. Diz assim o verso 1 do capítulo 26. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Aqui eu já quero fazer uma aplicação para você. Olha, tem coisas que às vezes você quer tomar uma decisão, uma atitude, e não é o momento. Isaac ia tomar uma decisão, uma atitude, uma postura. Ele ia tomar uma decisão, eu até digo errada, como seu pai Abraão fez. Da mesma forma que o Abraão tomou a decisão de ir para o Egito, Isaac ia fazer a mesma coisa, mas Deus não interferiu nesse momento. Aí Deus disse: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas esta terra e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Olha que interessante, Deus falando ainda com Isaac, tá? E Deus disse assim: multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei a tua semente todas as terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Glória a Jesus.
Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, Deus dizendo ainda para Isaac, olha só, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E semeou Isaac, agora sim, quando Isaac escuta a voz de Deus, diz assim a Bíblia, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o varão, e iam se engrandecendo até que se tornou muito grande, tá? E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Olha, quando você começa a crescer, quando você começa a prosperar, é bem verdade, isso em todo sentido, na igreja, no trabalho, no mundo social, quando você começa a crescer, as pessoas começam a colocar o zoião sobre aquele que está prosperando, principalmente o crente, quando está prosperando, alguém fica, mas o que é que ele está fazendo? O que é que está acontecendo? Vamos lá, verso 24. E apareceu o Senhor, olha só, é importante pensar, ainda bem que Deus estava sempre na vida de Isaac. Naquela mesma noite disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Talvez Isaac teve algum receio, algum sentimento de medo, por isso que Deus apareceu aqui, é um pensamento meu, tá, meu querido irmão? Então, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, Isaac, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Queridos, aqui é muito interessante quando nós olhamos essa leitura bíblica em classe, nós tiramos várias lições. Todas as vezes que eu começo a prosperar em determinadas coisas, Deus colocou um trabalho nas minhas mãos, eu começo a prosperar. Deus colocou algo na minha mão, eu começo a prosperar. Deus coloca algo na minha mão, eu começo a ser abençoado e também as pessoas em volta sendo abençoadas. Queridos, é muito comum as pessoas terem inveja, as pessoas terem um sentimento ali, de raivinha até, tá? A palavra-chave da nossa lição é essa aqui, ó, bênção. E bênção, no hebraico, é barak, barak. Mais ou menos isso, eu não sei pronunciar o hebraico direito, mas está aqui na tela para tu entender melhor. Isso está associado ao ato de se ajoelhar-se. Ou seja, quando eu recebo bênção, eu reverencio a Deus, reconheço que Ele é poderoso, Ele me abençoou porque Ele é grande, Ele me abençoou porque Ele é supremo, Ele abençoou porque Ele é magnífico, Ele me abençoou porque é a promessa de Abraão que está na minha vida. Então, sabe que isso acontece? A bênção de Deus vai acontecer? Prosperidade, fertilidade, sucesso. É isso mesmo, a palavra bênção está ligada a isso, a um sentimento ou uma reverência de que eu tenho, de que o reconhecimento de que o Senhor é que está me abençoando. E quando essa bênção chega, ela traz prosperidade, fertilidade e sucesso. Pega isso e aplica aí na tua classe, tá? Então nós temos aqui, queridos, 3 tópicos na nossa revista, na nossa lição. O primeiro tópico é a fome na terra. O segundo tópico é a inveja contra Isaac. O terceiro tópico, Deus aparece a Isaac. E aí temos cada tópico 3 subtópicos, onde nós iremos estudar aqui um por um. A introdução da nossa lição diz assim, assim como Deus foi com Abraão, ele também foi com Isaac. No entanto, a promessa e a bênção do Senhor não nos isenta. É essa a verdade. Vou repetir de novo. Como Deus foi com Abraão, e ele também foi com Isaac, no entanto, a promessa e a bênção do Senhor não nos isentará das dores e das perseguições. É isso mesmo, não é porque eu sou crente, eu sou abençoado, que eu não vou sofrer dor, eu não vou sofrer perseguição, eu não vou sofrer problema, eu não vou ter dificuldade. Claro que eu vou ter, claro que você também vai ter. O crente não está isento disso. Isaac, o filho da promessa, por um milagre veio ao mundo dentro do plano de Deus prometido. Abraão e a sua descendência, ele cresceu e casou-se com Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, mas a sua esposa também era estéril, a mesma coisa que Sara era, tá? Como foi a sua mãe. Agora Rebeca também o mesmo problema. Olha só, então significa que quando eu sou crente, eu não estou isento de problema não, é verdade. Eu não estou isento de dificuldade de maneira alguma, queridos. É isso, é a realidade. Então, Isaac começa a ter problema, ter dificuldade, ter dores, e agora o maior problema que ele tem é dentro de casa, sua esposa, uma mulher estéril.
A sua esposa é uma mulher que tem dificuldade, queria ter filho, não pode. Pois bem, nós vamos mais adiante aqui. A fome na terra, tá? Subtópico 1 do tópico 1 diz assim: socorro entre os filisteus. É aqui que nós vamos ter algumas aplicações. Da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome, pense nisso, tá? Onde vivia, Isaac também teve essa experiência. Gênesis capítulo 12, verso 10. O texto bíblico diz que a fome novamente dominava a terra. Isaac não viu alternativa a não ser buscar outro lugar onde houvesse provisão para ele e sua família. Então o pai de Isaac buscou socorro no Egito e agora Isaac também fez a mesma coisa. Ele ia descer para o Egito. Só que aqui, querido, tem um segredo de comunhão, de intimidade muito forte. Capítulo 26, versículo 1 e 2, diz assim: Deus apareceu a Isaac e ordenou que ele não descesse. Em outras palavras, Deus está dizendo: Isaac, fica no lugar onde você está, fica quietinho aí, não mude para lá nem para cá, porque eu vou te abençoar onde você está. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? Você que está me assistindo, é verdade, você que está agora ouvindo e assistindo nessa pré-aula aqui, Deus está dizendo para você, obreiro, pregador, evangelista, diácono, cooperador, professor, não saia de onde você está. Você precisa ficar aí no lugar. É nesse lugar que Deus quer te abençoar, meu irmão. É nesse lugar que Deus quer fazer você prosperar. É nesse lugar que Deus vai derramar bênção tal na tua vida. Recebe aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Subtópico 2 do tópico 1 diz assim: a confirmação das promessas. Deus cumpre todas as promessas. No entanto, muitos crentes acreditam que em promessas que são, na verdade, uma ilusão no seu próprio coração, pois sabemos que enganoso é o coração. Conforme Jeremias, capítulo 17, versículo 9. É bem verdade que nós recebemos tantas profecias, nós recebemos tantas, às vezes, palavras de profetas, que se diz profeta, e não se cumpre. Mas nós devemos estar ligados aqui, ó, no capítulo 26, verso 4 e 6, que Deus diz assim: ó, Deus repetiu e confirmou a Isaac o que prometera a seu pai. Isso é intimidade, isso é comunhão. Isaac não procurou sair por aí procurando profeta para revelar para ele para onde ele devia ir ou não devia ficar. De forma alguma. Isaac ficou no lugar onde ele estava, porque Deus confirmou a promessa que fez Abraão naquele lugar onde ele ficou. Porque ele consultou a Deus. Isso é a verdade. Ele buscou de joelho, humilhou-se. E Deus revelou para ele dizendo: fica aí, tá tudo certo. Então veja aqui nessa foto ilustrativa, Isaac na cidade de Gerar prosperando, poço sendo aberto, água jorrando e bênção chegando. Subtópico 3 do tópico 1 diz assim: o problema se repete. Os filisteus demonstram interesse em Rebeca. Enfim, tu conhece a história. Nesse subtópico aqui 3 do tópico 1, a história se repete. Mas uma das frases aqui, uma das coisas que mais chama a atenção ou seja, da mesma forma que Abraão mentiu dizendo no Egito lá que Sara era sua irmã, Isaac também faz a mesma coisa agora com Abimeleque, dizendo com o rei dos filisteus, dizendo: ela é minha irmã. Então, mentir é pecado, e todo pecado tem suas consequências. Não adianta você querer fazer alguma coisa mentindo ou dando um jeitinho, que vai sofrer consequência, tá? E Jesus foi bem claro dizendo, em João capítulo 8, verso 44, que quem mente é filho do diabo e o diabo é pai da mentira. Por isso, quem está em Cristo não pode viver segundo a falsidade. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Então, meu querido, cuidado com isso. Havendo uma circunstância, na adversidade, num problema, a gente torna sensível, vulneráveis, e é nessa oportunidade de vulnerabilidade que o diabo quer, às vezes, trabalhar na mente, colocar segredo nos nossos olhos, e às vezes colocar palavra no nosso coração de mentira, de falsidade. Não faça isso, tome cuidado, tá? E a sinopse do tópico 1 diz assim: Isaac, assim como seu pai, Abraão, teve de enfrentar um período de fome. Da mesma forma, parece que as coisas vão se repetindo durante o estágio da vida de Isaac, tá? Vamos agora para o tópico 2. E o subtópico 1 do tópico 2 diz: a inveja dos filisteus. Mas o tópico 2 diz: a inveja contra Isaac. Os filisteus invejaram Isaac pela sua prosperidade. Eu disse no começo aqui, não disse? Quando você começa a prosperar, quando você começa a crescer na vida, quando você começa a ser abençoado, irmão, é tanta pessoa, é tanto levante, é tanta coisa, e nós vamos perceber que assim Isaac enfrentou também. Então eles perceberam, invejaram, dominados pela cobiça, atacaram Isaac, entulhando seus poços. Isaac cavava os poços, eles entulhavam. Isaac, com seus servos,
cavava os poços e ele entupia os poços. Encontrava água, eles entupiam o poço. E aí nós vemos que a inveja é terrível. O próprio Salomão diz, capítulo 14 de Provérbios, versículo 30, ele diz que a inveja, ela faz com que traz podridão aos ossos do ser humano. É isso mesmo. As pessoas não percebem, mas é a realidade. Subtópico 2 do tópico 2 também. Aí Deus abençoa Isaac, abençoado por Deus. Isaac é abençoado por Deus. Isaac estava debaixo da proteção e bênção de Deus. Por isso ninguém poderia detê-lo. Aqui tem um mistério. Quando você tem a certeza que Deus está na tua vida, meu irmão, aconteça o que acontecer, você não deve se preocupar. Você vai romper barreira, você vai romper dificuldades, você vai romper tanta circunstância e ninguém vai te deter, ninguém vai te segurar. Ou seja, onde tu for colocar a tua mão, Deus vai prosperar. Onde você colocar o teu pé, Deus vai estar contigo. Por mais que tentasse os filisteus, a vida de Isaac, houve muita contenda entre os pastores de Gerar com os pastores de Isaac. Por isso, um dos poços foi dado o nome de Ezequiel. E aí nós temos aqui essa foto ilustrativa de 3 poços, né? O poço de Ezequiel é o poço de contenda, o poço de Sitna é o poço da inimizade e o poço de Reobote, que é poço de alargamento, poço da prosperidade. Nós vamos ver isso mais lá adiante, no final também, tá? Subtópico 3 do tópico 2 diz assim, Isaac age com diplomacia. Pois bem, diante da maldade dos seus vizinhos, Isaac age de forma diplomática, evitando confrontos. É a sabedoria, aqui entra a sabedoria de Isaac. Ele age com sabedoria, com inteligência, para evitar um confronto. Tá? Por diversas vezes, ele abre mão dos poços que lhe pertencia. Não é fácil, tá? Olha só, não é fácil abrir mão de bens e direitos adquiridos com esforço. Ou seja, você adquiriu uma coisa com tanto esforço e agora abrir mão em favor de quem nada fez para obtê-los. Mas Isaac fez isso, é a realidade. Talvez você está dizendo assim, ó, eu não vou abrir mão não desse negócio aqui, nem dessa oportunidade, porque se eu abrir mão, ele vai crescer nas minhas costas, ele vai prosperar. Não pense assim não, isso é pensamento a ver negativo, mente pequena. Seja inteligente, abra mão. Se for necessário, você precisa abrir mão de algumas coisas na vida para que você possa crescer. E Deus também abençoa, e assim quando você faz de coração, claro. Entretanto, para evitar disputas e contenda, o cristão muitas vezes, com a graça de Deus, com a graça de Deus, com a presença do Espírito Santo, pode e deve abrir mão dos seus direitos. Paulo diz, se for possível, quanto estiver em vós, tenha paz com todos os homens. Romanos capítulo 2, verso 18. É isso. E tem muito cristão que estão sofrendo com essa bobagem, sabe? Dizendo assim, não vou abrir mão não, eu não saio daqui, eu não vou dar lugar para ele não. Queridos, nesta oportunidade que você está ouvindo aqui essa pré-aula, é isso que Deus quer, muitas das vezes, para que nós cresçamos, nós abrimos mão de alguma coisa. Sim, é isso mesmo, você entendeu a mensagem, tá? Então vamos lá. E sabe que isso acontece quando você faz isso? O que é mais importante? A sua paz, sua saúde, é isso, mental, e de sua família, não tem preço. A tua paz, tua saúde mental e a da tua família não tem preço. Por isso que Jesus disse no capítulo 5, 41 de Mateus, que se qualquer obrigar a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2, é verdade. Então isso é muito interessante. E aqui nós vemos Isaac conversando com Elimeleque, abrindo mão daquilo que lhe pertencia. Diz, só pode ficar, eu sei que Deus é comigo, Deus vai me prosperar. É isso que ele estava dizendo. A sinopse 2 aqui, do tópico 2, diz assim, Isaac teve de aprender a lidar com a inveja de seus vizinhos. É isso mesmo, ele soube administrar, gerenciar. Sabe aquela questão gerenciar problema? Você precisa saber gerenciar dificuldades, você precisa saber gerenciar problemas, você precisa gerenciar as circunstâncias que estão sobre a tua vida. Se você não souber gerenciar, meu querido, você vai sofrer e vai ficar com esse sentimento, dizendo, eu não vou fazer assim, eu não quero fazer assim. Tópico 3 diz assim, Deus aparece a Isaac. Subtópico 1 do tópico 3 de promessas para Isaac. Deus apareceu a Isaac e falou com ele pessoalmente, assim como fez com seu pai. Gênesis capítulo 26, 24. Então o Senhor lhe fez 3 promessas. Olha, tá vendo? Sabe por quê? Ele abriu mão, ele soube gerenciar o problema. E aí Deus prospera. Quando você renuncia aquilo por amor ao Senhor e tendo certeza de que Deus é na tua vida, meu querido, quem vai te segurar? E aí Deus disse, não temas, porque eu sou contigo. Aí Deus disse, eu vou te abençoar, abençoar-te-ei.
E Deus disse ainda: multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. É isso mesmo, tá bom? Isso mesmo que Deus está dizendo aqui para você. Então perceba, queridos, aqui, ó, na primeira promessa que Deus faz no tema, isso significa que a presença dele é constante. Mesmo em meio conflito com os filisteus, incerteza, isso mesmo. Segundo aqui a promessa, bênção material e espiritual. Deus está dizendo, ó, Deus não apenas protege a Isaac, mas faz prosperar tudo que ele toca. Isso mesmo. E a terceira promessa aqui, que é multiplicarei, é uma aliança geracional. A bênção não depende apenas dos méritos de Isaac, mas da fidelidade de Deus. A promessa feita a Abraão. Sim, foi isso que Deus fez na vida de Isaac. Tá bom, queridos? Subtópico 2, tópico 3 diz assim: Abimeleque faz um pacto com Isaac. Bom, aqui é um segredinho também que você deve pegar isso e aplicar na tua turma. Os filisteus de Gerar causaram muitos problemas mesmo a Isaac. Primeiro, que eles fizeram, entupiram os poços. Segundo, eles fizeram o quê? Contenderam com Isaac pelos poços que mandou cavar. Eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaac. E aí Abimeleque, sabe o que faz? Quer fazer um pacto com Isaac, dizendo, olha, nós vemos, ou nós percebemos claramente, nós vimos claramente que o Senhor é contigo. Nós queremos fazer um pacto com você, é isso? Aquelas pessoas, de fato, que enxergaram que você estava prosperando, quiseram te prejudicar, querido, chega um momento que eles vão reconhecer que Deus é na tua vida, não tem problema algum. E agora você até vai abençoar eles também. Você não vai ser vingativo, não vai se vingar, não. Você vai abençoar a vida dele de forma espontânea. Subtópico 3 do tópico 3 diz assim: o poço de Beceba, logo após o pacto ou juramento entre Abimeleque e Isaac, os servos deles lhe trouxeram a boa nova, tá, de que havia achado água em outro poço. Continuaram cavando, encontraram um poço. E esse poço eles deram o nome de Seba, que é o poço, significa no hebraico juramento. Observe, e aqui nesse gráfico você percebe aqui na primeira coluna o nome dos poços, na segunda aqui o nome deles, tá, do que significa. E o significado de cada poço. Pega isso aqui e aplica na tua turma, tá bom? É muito interessante, na tua classe é isso. E a sinopse do tópico 3 diz assim: Deus aparece a Isaac e reforça as promessas que havia feito a seu pai. Deus aparece a ele, dizendo que irá abençoar a vida dele de forma espontânea. E para nós fecharmos aqui a nossa pré-aula, querida, a aplicação e significado espiritual de cada poço e o resumo, é muito interessante. Pega aqui esse slide, aplique aí na tua classe, aplica aí na tua turma, faça com que eles entendam o mistério que você tem na sua vida e na vida dos seus, tudo que está em redor da tua vida. O poço de Ezequiel aqui, disputa. A mensagem espiritual é, no início da jornada, onde enfrentamos contenda e resistência. A lição é, não precisamos lutar por tudo. Deus tem algo melhor reservado para nós. É verdade. Não precisamos. E o Sitna, o poço Sitna, aqui é o poço de inimizade. A mensagem espiritual é uma oposição mais dura, quase perseguição. A lição que nós tiramos disso aqui é firmeza na fé, mesmo quando há hostilidade. E o terceiro poço é Rehobote, que é o amplo espaço, a amplitude, a prosperidade, tá? A mensagem espiritual é lugar de paz e prosperidade. Deus vai dando controle na tua vida e tu vai prosperando. A lição aqui é perseverança leva ao espaço que Deus abre para crescimento e descanso. Verdade? E o poço de Beceba aqui, a aliança confirmada. Deus confirma mais uma vez aqui. A mensagem espiritual é altar e revelação divina. A lição que nós estamos tirando desse quarto poço aqui é a maior bênção não é o poço em si, mas a certeza da presença de Deus. Querido, fechando aqui o resumo da nossa lição, conflito, oposição, espaço e aliança, é como se Deus estivesse ensinando que a verdadeira bênção não é apenas prosperidade material, mas a presença fiel do Senhor em cada etapa. Isso mesmo. Que Deus continue abençoando a sua vida, professor, e faça com que a tua classe sinta a presença de Deus. A conclusão da nossa lição, dessa aula de número 8 é: vimos nesta lição que da mesma forma como Abraão, Isaac passou por várias provas em sua vida, enfrentou uma fome e foi buscar socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele, renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. Olha que lindo. Sua prosperidade despertou a inveja dos filisteus, com a maldade sem limites, mas Deus continua abençoando grandemente a Isaac, confirmando que ele era o herdeiro das promessas. Glória a Jesus. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo te use de forma abundante. Sim, isso mesmo. Que o Espírito Santo
Coloque palavra na tua boca e você aplique tópico por tópico, subtópico por subtópico, em nome do Senhor Jesus. Senhor, às vezes eu olho para amanhã e não sei o que vai acontecer. Existem dias em que o medo tenta falar mais alto, mas eu lembro de uma coisa: quem cuida do meu futuro é o Senhor. Se o Senhor está comigo hoje, então o meu amanhã também está seguro em tuas mãos. Quando penso no caminho à frente e não sei por onde caminhar, tua voz fala ao meu coração: filho, eu vou te guiar. Mesmo quando a noite é escura e parece não ter direção, tua luz brilha no meu caminho, trazendo paz ao coração. Eu descanso em ti, Senhor. Meu futuro está em tuas mãos. O meu amanhã pertence a Deus. O meu amanhã pertence a Deus. Ele sabe o que é melhor. Mesmo quando eu não entendo, seu cuidado é maior. O meu amanhã pertence a Deus. Minha vida Ele guardou. Cada passo do meu caminho o Senhor já preparou. O meu amanhã pertence a Deus. Ele sabe o que é melhor. Mesmo quando eu não entendo, seu cuidado é maior. O meu amanhã pertence a Deus. Minha vida Ele guardou. Cada passo do meu caminho o Senhor já preparou. Eu já tive tantos planos que o tempo não deixou viver, mas aprendi que os sonhos certos são os que vêm de você. Se hoje eu estou caminhando, é porque o Senhor me sustentou. E tudo aquilo que prometeste, sei que ainda não terminou.